2h03, simplifica a limpeza do seu dia com Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou. Produto é Gimo, é qualidade comprovada. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. 28 mil. Adroaldo Guerra Filho, hoje tem Inter e São Paulo. 28 mil pessoas, tá, Guerrinha? A Valéria Pereira aqui do Inter atualizou a projeção, Guerrinha. Previsão de 28 mil pessoas subindo. E vai mais, Eu tenho uma curiosidade. Qual é o meio-campo do Inter? Eu sempre quero saber o meio-campo. Vocês já viram que eu não pergunto quem é o goleiro, quem é o lateral. Eu quero saber onde a coisa se decide. Quem é o meio-campo do Inter? É o de sábado, já. É o de sábado. Gabriel, Edenilson, Depena e Maurício. Não é grande Não arma, não. Não tem Patrick, Alan Patrick, não tem Tyson. Joga o alemão também, né? O Wesley Moraes já foi. Se bem que tem um detalhe importante hoje, que o Wanderson está no banco. O Wanderson está no banco, daqui a pouco ele vai entrar. E a verdade é uma só, Pedro. O Inter tem que ganhar esse jogo. Vou dizer de novo aqui, hein? Não vão pensar que eu acho que o Inter vai ser campeão. Não vai ser campeão. É que o Inter tira 3 pontos de um adversário direto na briga pela Libertadores. E vai pegar o pior São Paulo a ser escalado possível, Guerra. Todos os melhores jogadores do São Paulo, nos melhores momentos, não jogam. Não joga o Calé, não joga o Miranda, não joga o Patrick, não joga... Os melhores do São Paulo não jogam. Goleiro não Reinaldo. Goleiro não joga, o Léo não joga, o Léo Pelé. 3 pontos na lista contra o São Paulo. E aí isso é importante lá no final para fechar a conta. O torcedor está animado, o torcedor vai. Eu acho que o Mano se virou muito bem contra o Atlético Paranaense, entendeu? Tomara que ele tenha hoje de novo a lucidez, e o Mano é um cara muito lúcido, é um baita treinador, de deixar o Inter em condições. Eu acho que em jogo normal o Inter não é jogo barbada. Vai por mim que não é, porque a camisa o Inter está desfalcado também, né, Guerrinha? O Inter também está desfalcado. Mas é jogo pro Inter, entendeu? Fazer valer o Beira-Rio, não ser épico, não precisa ser épico, mas ganhar o jogo, ficar tranquilo ali, né? E ficar esperando para ver o que vai acontecer no restante da rodada. Joga um horário bom, né? Joga o Moisés do Moisés. Despedida. Que loucura essa, né? Eu dei-lhe um pau no Esporte Clube Internacional quando ele renovou com o Moisés. Mas você não estava errado, Potter. Outro dia você falou em metáforas da vida, eu usei essa expressão e acreditei no Hoje nos Esportes. Tem que olhar a média do Moisés. Porque quando você falou disso, você estava falando sobre treinadores, né? O ir e vir, o alto e baixo e tal. Agora vamos pensar no Moisés. O Moisés, 2 meses atrás, fazia contra o Cuiabá uma falta a um passo da linha da grande área que no Araribóia não se faz. Ele foi para o banco merecidamente porque estava jogando muito pouco futebol. No banco, ele ficou disciplinado, trabalhou, treinou, teve nova oportunidade e começou a jogar bom futebol. Com direito a passe para gol contra o Goiás, gol contra o Ceará, gol da vitória agora contra o América Mineiro. Defensivamente melhorou também a sua ação ofensiva. Ele passou a jogar um futebol melhor. Então, não dá para dizer, Potter, por isso que eu estou brincando que você não estava cometendo nenhum absurdo, não dá para dizer que a torcida do Inter, por exemplo, usar a expressão pegava no pé do Moisés. Não pegava, não. Ela reagia ao que o Moisés apresentava no campo. Se estivesse jogando bem, ela não tinha nenhuma razão para vaiar. Mas como não estava jogando bem, ela vaiava. Agora, por isso que eu acredito ser um negócio ganha-ganha, o Moisés abre espaço para o René voltar, ele tinha sido contratado para titular. Se deixarem jogar, o Tauan Lara vai acabar sendo titular no médio prazo. Ele sai com o nome redimido junto à torcida, porque ele está jogando bom futebol hoje, e o Internacional faz o dinheiro e resolve um problema. Eu coloco o Moisés, o Potter, um pouco na mesma prateleira, para usar uma expressão do Léo aí, na mesma prateleira que o Patrick. Ele tinha alguns bons momentos, de fato tinha, mas se tu for pegar a média... Mas esse é o melhor momento, né, de jogo. Não, tudo bem, mas ele vai ter maus momentos, entende, Potter? Ele vai ter, eu acho que tu tem que pegar a média. Vender o Moisés agora, no melhor momento. Mas é que no momento ruim é difícil de vender, não tava há anos olhando o Moisés. É que tu não vai vender no momento ruim, né? É mais difícil de vender no momento ruim, né? Mas a leitura da direção, ela se mostra correta, né? E havia uma certa desconfiança em relação ao Moisés. O que se disse lá atrás é de que ele seria um cara de liderança de vestiário, e por isso renovou com ele, e também seria um escudo para lançamento dos jovens. O Inter apostava muito na afirmação do Paulo Vitor, que acabou não acontecendo, tinha o Tauan Lara surgindo na fila, e o Moisés seria esse cara que daria a sustentação para os garotos.
E acabou que o Moisés saiu jogando no Grenal, ele se machuca, daí ele fica de fora. Entra o Paulo Vitor no Grenal, tem uma atuação comprometedora. O Inter tem de buscar o René, porque tá sem lateral. E acaba sendo um acerto da direção, porque ele vai deixar, se eu não estou enganado, o valor que me disseram... 450. Isso? De salário? euros, né? Não, perdão, desculpa. A grana. Se não me engano, é algo em torno de 1 milhão de euros. É alguma coisa assim, por empréstimo, com ele batendo metas, os caras tendo de comprá-lo. É que eu ia falar da questão do salário, né? Porque claramente tem um projeto Benedetto / Bustos / centroavante, o projeto centroavante do Inter, porque libera o Bruno Gomes, que chegou e nem teve condições de jogar, já uma parte de salário. Já foi o Rodrigo Dourado, agora o Moisés. Então o Inter, o Wesley Moraes a mesma coisa. Então tu tem aí, se juntando todo o salário dessa turma aí, tu tem quase R$1 milhão. Que é mais ou menos o que o Inter ia pagar pro Yuri Alberto e quer pagar pro Benedetto. Da lista de torcedores, agora, né? O Bosquilha indo pro Cruzeiro, né? Da lista de jogadores que a torcida pegava no pé, sobrou o Edenilson. E aí quem ganhou uma vaia, né? Quem tá acumulando vaias é o Daniel, porque falhou em algumas partidas, enfim. Eu até discordo do excesso bem, né? de vaias para ele, né? Mas ele salvou o Inter no ano passado, por exemplo. Né? No ano passado ele fez um Brasileirão mágico. O Inter estaria, olha, o Inter do jeito que acabou o Brasileirão, se não tivesse o Daniel, olha, seria uma coisa bem ruim aquele final de Brasileiro do Inter. Mas enfim, só sobrou o Edenilson. Porque a torcida mandou embora. A torcida, quando eu falo mandar embora, bota aspas aí. Mas uma aspas bem pesada para a torcida. O Cuesta, o Lomba, o Patrick. Né? O Moisés está saindo para a porta da frente, o Dourado, né? Então agora sobrou o Edenilson, que é o cara que mais pega no pé, assim, hoje em dia, né? Do Inter, apesar de tá fazendo gols de novo, tá renascendo a bola dele. Enfim, mas só sobrou o Edenilson. Daquela velha guarda de vice-campeonatos ali, só sobrou o Edenilson. O problema do Edenilson é só ele não pode ser o protagonista, porque não é dele ser protagonista. Se ele não for o protagonista, ele vai ser um cara, um coadjuvante de luxo, só isso. Tá saindo isso dele, porque o Alan Patrick começou a virar esse cara, o Depena, o Wanderson, até o PH, né? Enfim. E tu vê que num processo de organização, Pedro, de um time mais estabilizado, de todo um cenário melhor, tu consegue preparar uma sucessão do Edenilson, que vai chegar um momento que o Edenilson vai querer dar o voo dele. Ele tem a pretensão de jogar fora. E o cara pronto para jogar ali chama Estevão. Exato, Maurício. Tu tá preparando, enquanto o Edenilson tá cumprindo esse ciclo, tu tá preparando o Estevão. Aí é aquilo que o Inter fazia entre 2006 e 2010, que saía um jogador e já tinha outro na fila para entrar. Mas isso acontece o quê? Acontece onde? Acontece em clubes que estão estabilizados, não em clube que está sempre em erupção, né? O Mauro Blankenheim tá lembrando o seguinte: se tu vendeu o Moisés por €1 milhão, tu paga o Paulo Vitor, né? Paga o Paulo Vitor. É um cálculo. É verdade. É uma aposta do Inter que não se comprovou. Né? Eu não sei se foi €1 milhão de euros, mas foi o Inter pagou 6 milhões de reais. Reais, né? Parcelado. Não aconteceu. E o Paulo Vitor veio com um cartaz, ele estava titular no Botafogo, jogando bem. E aí no Grenal ele comprometeu, né? Aquela expulsão ele compromete totalmente. Aí hoje ele está inclusive atrás do Tauan Lara, que é mais novo. Eu tenho ele é o terceiro reserva do Inter. Aproveitamento dele no Inter hoje, Potter, eu acredito que o Mano tem capacidade, se vislumbrar essa característica nele, de mudar de posição. Se ele é um cara que não consegue agregar o item defensivo, e todo esse tempo que ele já teve, cada vez que ele entra em campo parece que ele não melhora nada, e ele tem uma boa habilidade, tem bom cruzamento, lá pelas tantas ele pode virar um jogador da chamada segunda linha, né? Porque que não é na verdade uma linha, é um setor, a menos que a linha seja sinuosa, mas vamos de linha que simplifica. A segunda linha de meio campo, no corredor esquerdo, ele pode virar esse jogador, ele vem e ajuda o lateral, mas não será ele o lateral, porque de lateral esquerdo o aproveitamento dele hoje foi para trás do Tauan Lara com razão, com justiça. E que coisa incrível que quando o Inter contratou um titular da esquerda, o Moisés melhorou, né? Chegou o René, pegou a camiseta e aí quando o Moisés veio, entregou tudo. Fez 2 gols. Eu me lembro de uma conversa lá em fevereiro, acho que foi em final de fevereiro. A janela estava aberta ainda. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o presidente do Inter e ele disse: olha, o que eu quero, até me chamou a atenção, eu quero beicinho no banco de reservas. Mas como assim? Não, eu quero criar competição interna no grupo e eu quero que o cara que esteja dentro do campo não tenha a tranquilidade que, por exemplo, tinha no ano passado, em que tu estava jogando e havia um hiato grande entre os titulares e os reservas e o titular não se sentia ameaçado. E alguns jogadores que eram na zona de conforto.
Hoje Léo, não acontece, né? E mais do que isso, a sequência, né? Claro que o grupo melhorando no futebol, as posições, isso vai melhorando, né? Quer ver uma coisa? O Heitor, né? O Heitor é um cara que também a torcida vaia, né? O Heitor fez uma boa partida em Curitiba. Se recuperou bem, né? Fez uma boa partida em Curitiba. Já hoje joga, já não sei se vai ter vai no Beira-Rio Tinha hoje. feito contra o América também, lembra? Já Potter? tinha feito uma Jogou boa partida contra o partida. América. Tipo assim, não está uma calamidade. Ao contrário, tá rendendo a lateral direita sem o Bustos. Né? Então a garotada também vai vendo que o time vai encaixando e vai crescendo junto. Vai tendo, o Kaique Rocha, que eu tava desconfiando bastante dele, jogou bem lá em Curitiba também. Né? E tava um tempão sem jogar uma partida inteira, enfim. Pra te ver como a garotada num ambiente bom cresce. Né? Vai sendo leve, vai ficando leve. Enfim, tem coisas interessantes acontecendo. Mas teve a confiança do técnico, né? Porque o Heitor foi muito mal em algumas partidas. Olha, todo mundo queria tirá-lo. E o Mano banca. Não, vai jogar mais algumas vezes. E aí ele dá uma melhorada em relação a ele mesmo. Depois de uma partida ruim do Heitor, aí eu pergunto pra ele se é o Heitor na direita, aí ele disse, não, mas o Heitor é lateral direito, então quando eu não posso jogar o titular, eu jogo o Tem reserva. que ter alguém que escale. O Heitor teve 2 erros seguidos, né? Um contra o Colo-Colo. Lá em Santiago. E 2 erros que comprometem. E o outro no jogo seguinte contra o Ceará. Ceará. E o Mano bancou. O Mano alegou que ele vinha há muito tempo sem jogar, que precisava de uma readaptação, mas não o Mano pode ser também tem uma diferente, letra. ele só tem o Heitor. Também por isso, né? Também por isso. Mas o Mano tinha dado uma letra pra ele, olha, tudo bem, a gente vai observar o erro, só que não pode ser corriqueiro esse erro. E o Heitor parece ter entendido a mensagem, né? Porque o Heitor tem potencial. Só que o Heitor tá no Quando ele quarto ano surgiu, dele como Léo, tu profissional. lembra quando ele surgiu, Léo? Quando ele Odair. surgiu, ele fez um bom campeonato, ele tinha assistências, O dava cruzamento passe, né? era diferenciado. A gente falava do cruzamento dele. Né? Marcava, né? Não marcava mal, mas beleza, mas ele chegava bem na frente. Que é o problema dele agora, tá marcando menos. O Potter brinca, né? Que ele Eu treina chego bem na frente também, mas o problema é que eu não sei marcar. Entendeu? O problema, o Heitor é comum. Mas tu rapaz. chega bem na frente ainda. Vocês estão brincando. Mas eu com não o tô Heitor. dizendo que ele é craque. Não, Eu tô o dizendo Heitor que ele sabe foi bem qual é a nas últimas diferença? Ele é duas inclusive partidas. reserva no Inter, É que o Guerrinho. Internacional Reserva. não ganha muito tempo e aí todo mundo cobra. A diferença do Rodinei pro Heitor é uma corda de 200 metros, enforca o Heitor com uma corda. E o Rodinei não servia. Não servia. Não, o Heitor não joga nada. O Busto joga muito pouco. O Internacional não tem lateral direito, tem que contratar. Tanto é que daqui a pouco, quando aperta o sapato, quem é que ele bota ali? O Mercado. Bota o Mercado. Ele prefere até improvisar, ele bota o Mercado, quando aperta o sapato. Eu discordo de ti sobre o Bustos. Eu vejo o Bustos Tá melhor do que esse diagnóstico. Eu discordo muito sobre o Bustos. Muito, Guerrinho. Eu só queria deixar isso bem claro. Não, tudo bem, pode até, não tem problema discordar. O Bustos marca como o jacaré, com os Não, olhos. marca mal. É que Mas a ele mesma foi coisa do Rodinei. trazido- O Rodinei chegava mal na frente. E marcava bem. Né? Cada um tem uma característica. Por isso que o Rodinei foi embora. Sim. Eu acho o Bustos um bom lateral. Eu acho um bom Olha, lateral. das contratações ele do de Inter, Eu acho, Claro, só pra ele repetir o que eu marca falei. menos. Eu não falei que ele era craque. Eu falei Não, mas que olha o só. Bustos é bom jogador e que o Heitor fez 2 boas partidas. Foi isso que eu falei. Não, Nada o mais que Bustos, isso. o Heitor se credenciou a ser um reserva do Bustos, porque do jeito que estava ele nem estava conseguindo, ele conseguiu se credenciar, e não é pouca coisa. O Bustos, claro que ele é um cara que ele joga mais do meio para frente, ele tem mais dificuldade de fazer aquela linha ali de trás, porque ele sequer foi contratado para jogar nesse modelo, né? Ele foi trazido lá pelo Cacique Medina, enfim. Porque como mudou o futebol, o lateral hoje tem que apoiar, não tudo pode, bem. não, o lateral tem que marcar. Não, tudo bem, mas assim, de fato, mas ele do meio para frente, ele é um bom jogador, não acho ele deficiente. Tu tem que ter uma compensação para ele superar A bola a pro parte dele. a bola pro PH de extrema inteligência, no quarto gol é do Bustos de primeira. Acho que tem bola ali, acho que marca mal mesmo. ele Ele não teve marca, não é a melhor coisa dele a marcação, mas acho que ele é um bom jogador. Não, mas ele teve de passar por uma adaptação, porque nesse ponto o Guerrinha tem razão. Os primeiros jogos dele com o Mano, que o Mano usa muito linha de 4, ele tinha dificuldade. Me parece que ele deu uma evoluída nisso. O Potter brinca muito com os guris dele, que ele tá treinando os guris para serem laterais direitos, né? Isso aí. E aí, Hoje é treinamento de marcação, viu, Léo? Hoje é Pra eles serem linha de completos. 4. Linha de 4. Hoje eu boto todos os guris do colégio Vai em ter cima deles. mercado Eles no têm que sair. mundo. Vai ter Mas mercado aí, no mundo. Aí fica um recado pro Heitor, se não tá ouvindo, que alguém leve para ele. A seleção brasileira, por exemplo, ela tá indo com o Danilo para lateral e o Daniel Alves. O Danilo é um cara super inteligente, um cara acima da média, mas o Danilo, ele tá perto dos 30 anos, ele é da safra do Neymar. A vaga de lateral direito da seleção para o próximo ciclo está aberta. Te atira, treina, te empenha. Não sei se vai ser de seleção, mas ali tem um nicho de mercado que está fértil. Quem é lateral direito hoje no Brasil tem grandes perspectivas. O Brasil está atrás de um lateral. Senhoras e senhores,
Convido a todos para que, atentamente, registrem o intervalo comercial que se segue e nós voltamos em 3 minutos, ok? Estamos de volta com sala de redação, 2h22. Resultado da pesquisa interativa. Qual será o resultado de Inter e São Paulo? No YouTube, o Inter vence por 61%, São Paulo com 23%, o empate com 14%. Tá? E no Twitter, o Inter vence com 56,7%, portanto um pouco menos. O empate tem 14,4%. E o São Paulo vence com 28,9%. Mas claramente o Internacional, Diogo Oliveira, o seu torcedor entrega o favoritismo. E mais do que isso, depois tem Palmeiras lá e Atlético aqui. Ou seja, nesse grupo de 3 jogos aí a gente vai ter uma medida bastante clara do que o Internacional pode, né? Eu acho que o Inter já conseguiu, ele já atingiu um estágio de maturidade e a partida contra o Atlético, ela é emblemática para isso, Pedro, porque talvez a última crítica que se pudesse fazer, a última dúvida, vamos dizer assim, que se colocava sobre o trabalho do Mano, era a questão dos reforços. O que era mais determinante para esse Inter, que deu uma virada depois que trocou de técnico? A chegada dos reforços, que o Medina lá não teve, pediu, mas não levou, ou o Mano Menezes, que chega imediatamente quando os reforços estreiam? Né? Ficou, assim, talvez um pouco essa dúvida. E aí a gente vê o Inter do Mano, mesmo na remontada, na virada sobre o Colo-Colo, já tendo que usar banco de reservas. Ele vê ele vai recuperando alguns jogadores que conseguiu inclusive negociar o Rodrigo Dourado, por exemplo. O Moledo está entrando aos poucos, o Heitor foi recuperado. Contra o Curitiba e contra o Atlético é meio time reserva. Puxa, claro, não tinha René, Bustos, Wanderson, Alan Patrick, Tyson, Mercado, e mesmo assim o rendimento se mantém. Então acho que o Inter já chegou num estágio de solidez. E aí ele precisa, com mais vitórias, ter tranquilidade para chegar na Sul-Americana, Pedro. Para mim esse é o objetivo do Inter, é o projeto do Inter. É melhorar no Campeonato Brasileiro e somar pontos, onde eu acho que não vai ser campeão, para chegar lá na Sul-Americana, onde pode decidir ser campeão no alto nível. Eu acho que o jogo se insere nesse contexto. E hoje, inclusive, tem uma prévia bem legal do que pode ser a final da Sul-Americana, né, Diogo? Claro que o São Paulo, com 12 a menos entre titulares e bancários opcionais, e o Inter sem Alan Patrick, Tyson e Wanderson, é uma prévia muito parcial. Mas aí também você consegue ver a tal da bala na agulha, né? Do elenco do São Paulo, do elenco do Internacional, quando não estiverem os principais jogadores, quem é que pode fazer o quê? Hoje você vai ver isso em Inter e São Paulo às 9h30 da noite. E já vem acontecendo, né, Maurício? 8h30. 8h30, perdão. 8h30. E já tem setores esgotados e a direção pede, até o Lucas Katsurayama, nosso produtor, colocou no grupo. Não, com esse sol aí, Léo, vai chegar em 30 mil pessoas. Agora está em 28 mil. Isso. Agora pediu que se chegue cedo, porque já tem alguns setores que estão esgotados. Eu não sei se vocês viram na segunda-feira a entrevista do Patrick no Bem Amigos, né? Patrick me pareceu, primeiro, muito lúcido. O Patrick sempre foi um cara lúcido, né? Nas respostas. Me pareceu o Patrick muito mais magro, o rosto mais magro. E eu acho que isso está ligado ao crescimento técnico dele. Não sei se o São Paulo não fez um trabalho especial com ele para que ele desse essa engrenada. O Patrick está bem mais afilado assim, do que estava aqui no Internacional. Isso foi recente, viu, Léo? Porque teve um momento crítico do Patrick no São Paulo, em que ele foi criticado por excesso de peso, ainda estava no banco, entrou, fez gol e deu uma entrevista daquelas que é quando o cara está ferido pela crítica. Ele disse, pois é engraçado, quando eu faço gol eu emagreço, quando eu não faço gol eu engordo. Na verdade a relação é inversa. Se ele estiver mais fino, mais ágil, mais veloz, com mais vitalidade e mais explosão, o que depende de ele estar no peso, ele vai ficar mais perto de fazer gol. Se ele estiver mais pesado, mais lento, mais dominável pelo seu marcador, ele não vai fazer gol e vai ficar mais claro que ele não está conseguindo fazer isso porque está acima do peso. Mas enfim, cada um faz a sua leitura. Foi o que aconteceu ano passado, hoje, né? Quem tem uma moleza hoje é o Juventude. 60 mil pessoas. Com Cebolinha no banco ainda, Guerrinha. Juventude, infelizmente, já caiu. Já caiu. Falta um turno e dá para dizer que já caiu. O Juventude não tem bala para contratar, o Juventude não consegue ganhar dentro de casa. Então, como é que vai sair dessa encrenca aí? Não vai? A Juventude bota jogo fora, né, Guerrinho? O jogo do último domingo é uma coisa lamentável, né? Exato. Agora pega o Flamengo no Mané Garrincha.
Aliás, o Maracanã estão trocando a grama, vão trocar umas 12 vezes por ano, mas enfim, eles não querem me ouvir, né, Maurício? Você Como é que tá a agenda de shows, ô, meu líder? Tá crescendo, tá crescendo. Semana Farroupilha e Expo Inter deve fechar em 13 ou 14. Tu já fizeste show em gramado sintético? Nós vamos fazer uma coisa. Além do show, tem que ter churrasco, Pedro. Sempre tem, né, Guilherme? Não, tem que ter. É aquela comilança, né? Não, tem que ter. E tem que ter alface artificial também, nascido de grama artificial. Maurício, queria te convidar, Maurício. Tu tem pilchas, não tem? Tenho. Uso pouco, mas tem. Não, tu tem porque tu tá na TV aí, né? Para um pouquinho, Pedro. Ele tem porque ele tá lá no RBS TV, ele pega no figurino. Se mandar abrir o meu armário depois de uma pergunta como essa em que eu confirmei, eu vou passar pelo mais absoluto vigarista. Só tem aquele sapato de golfe dele lá. Não, mas é isso. Vamos lá. Semana Farroupilha chegando. Guerrinha, vai sobrar um troquinho aí, Guerrinha. Não, e justamente, né, o artista... Vou jogar na KTO. Tem um amigo meu que disse assim, o fulano dá palestra e cobra 30. Só dá palestra quem tem história. E tem que cobrar. Verdade. Claro. Quanto é que tá eu dou palestra e não cobro 30, eu cobro menos. Não, mas tu não cobra 30 que teu empresário é fraco. Me bota aí que nós vamos cobrar 50. Tá bom. Vamos ver o seguinte, vamos ver com o Alemão o que vem aí, porque tem notícia importante rolando, já tem que definir candidaturas. Tu é candidato aqui, hein, Alemão? Eu sou o candidato a ficar aqui com vocês, Pedro. Que bom. Folgamos sem saber. É o que os ouvintes decidem todos os dias, né? Ô, Pedro, nós vamos, sobre as eleições, né? Hoje está começando um período importante, que é das convenções, que é a oficialização. Alguns partidos ainda não decidiram alguns nomes, mas a oficialização daquilo que a gente vem ouvindo bastante tempo já sobre os candidatos, né? Lá para os cargos em Brasília, presidentes, senadores e deputados federais, e também nos estados, governadores e deputados estaduais. Nós vamos ouvir, Pedro, a mãe de um fenômeno do esporte brasileiro. Nós estamos tendo o privilégio de ver surgir um fenômeno do atletismo mundial. Alisson dos Santos, ontem foi um espetáculo que ele fez lá nos Estados Unidos no Mundial de Atletismo. Ele ganhou com uma facilidade absurda. A gente vê assim a diferença dele, né? O quanto ele é superior aos seus adversários, que também são muito bons. Esse é um ponto importante. 22 anos ele tem só. Ele tem só 22 anos. Nós vamos conversar com a dona Sueli, que é a mãe do Alisson, vai contar como ele surgiu pro atletismo lá em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. O Alisson carrega uma cicatriz, né, muito grande, inclusive na cabeça, uma parte não cresce o cabelo. Ela vai falar sobre esse acidente também. Doméstico, né? Um acidente doméstico, né, com a avó, uma panela com óleo que foi virada, né, e atingiu o menino. A avó também, na época, ficou ferida. Nós vamos também, Pedro, hoje é dia do amigo. Aqui nós somos todos amigos, né? Então... Eu já vou, amigo. Essa música é um clássico. Vou voltar pro meu rincão. Quem eu quero vai comigo, dentro do meu coração. A gente vai falar bastante sobre o Dia do Amigo, as relações, a importância das amizades e, é claro, trazer as principais notícias do momento na política, na economia, as informações do trânsito, a previsão do tempo e muito mais a partir de agora, Pedro. Que legal. O prefeito virtual tá por aí, não? Tô aqui. Ô, prefeito, quais são as novidades aí? O que tem na cidade de novo? Pô, tu viu que hoje, Pedro, aquilo me tocou, né? Aquela obra ali na Praça da Alfândega, vocês conhecem, né, Diogo? A praça é aquela que tem o Mário Quintana e o Carlos Drummond de Andrade. Ela tomou aquele banho de tinta amarela, uma coisa horrorosa, né? Algum vândalo fez isso. E o que me chamou a atenção é o quanto as pessoas se mobilizaram rapidamente, né, Pedro, para mandar fotos pra gente. E aí até o prefeito, não o virtual, né, que sou eu, o prefeito de Porto Alegre, foi fazer uma explanação, né, um protesto nas suas redes sociais, enfim, a prefeitura fez uma força-tarefa para tentar identificar os autores e está tentando aí, mas isso me deixa cada vez com maior certeza, Alemão, Diogo, Pedro e amigos do Sala de Redação, que essa escultura, ela tem uma particularidade que ela está muito presente na interação das pessoas com a paisagem urbana, né? As pessoas sentam ao lado dela, abraçam essa escultura, brincam, fazem fotos e tal, porque é uma escultura que está perto dos olhos das pessoas. Eu sempre digo que é isso que a gente perdeu com o Laçador, que é a obra, um monumento mais importante do Antônio Carinja, um monumento mais importante do estado, mas eu acho ele escondido, Pedro, num ponto inacessível para pedestres. Quem entra de carro na cidade enxerga o Laçador de longe, pequenininho, lá do outro lado da pista. Quem sai da cidade vê o Laçador de costas. E essa obra, que é o monumento
a literatura brasileira, Diogo. Não, é uma obra que está no meio das pessoas, numa praça movimentada da cidade. Então as pessoas têm um carinho por aquela obra, elas interagem com aquela obra e isso fez com que hoje elas ficassem muito sensibilizadas, né? Com esse ataque aí, vândalo, que o Mário Quintana e o Carlos Drummond de Andrade de bronze foram acometidos. O Melo tem te obedecido, não? O Melo, ele é meio temperamental, né? Eu faço o que eu posso, né, Pedro? Faço o que eu posso. Às vezes não atende, fica de mal. Isso. Tudo bem, faço Essa mal. mania que os políticos têm de serem temperamentais com quem cobra, né? O Pedro perguntou se o PG disse, o prefeito passou aí, o Pedro ele disse, não, o outro. O Melo já é o outro. Mas justiça seja feita, viu? Só para deixar claro, assim, o prefeito Sebastião Melo não dá para negar, ele é um democrata, viu, Pedro? Por mais que eventualmente faça críticas a ele, o Melo nunca recebeu uma crítica de uma maneira grosseira, agressiva, ou respondeu assim, desdenhando, muito pelo contrário, sempre deu retorno, porque o nosso papel, de alguma forma, da imprensa é representar os anseios da população, né? Não, e que na maioria dos casos tu pode ajudar a administração dele, né? Exatamente, essa é a ideia. Chamando a atenção de dificuldades que a cidade eventualmente possa ter. Então tá, um abraço para ti, meu prefeito virtual. Um abraço para o prefeito Sebastião Melo. Um abraço para todos. E eu gostaria de saber que, tendo terminado Sala de Redação, o que vem aí? Gaúcha. Bagé tá na estrada ainda, viu? Chega depois de manhã, Pedro. Chega semana que vem.